Este programa tem o apoio de Seiko Astron. O tempo não espera por ninguém, mas o Seiko Astron acompanha-o onde quer que vá. Com precisão atómica, 1 segundo a cada 100 mil anos, sem necessidade de mudança de bateria e apenas alimentado por energia luminosa, ajusta-se a qualquer fuso horário. Seiko Astron, o primeiro relógio GPS solar do mundo no seu pulso. Esta é a história do dia da Rádio Observador. O que podemos fazer para evitar um AVC? Passam agora 6 minutos da meia-noite. Diana, há outras notícias em destaque a esta hora. Nuno Marco foi internado na sequência de um AVC, está a ser assistido no Hospital São Francisco Xavier, em Lisboa. O estado de saúde do humorista de 54 anos é considerado estável. A notícia do episódio que afetou o humorista Nuno Marco leva-nos a falar da principal causa de morte e de incapacidade no país. Durante um acidente vascular cerebral, ou AVC, podem ser destruídos 2 milhões de neurónios por minuto. A cada hora, 3 portugueses sofrem um AVC. Destes, um não sobrevive e outro fica com sequelas incapacitantes. Mas o que causa um AVC? Quais são os fatores de risco? E o que é que não estamos a fazer para prevenir estes episódios? Vou conversar com Vítor Tedinho Cruz, neurologista e presidente da Sociedade Portuguesa do AVC. Eu sou a Teresa Abcacis e esta é a história do dia de segunda-feira, 22 de novembro. Bem-vindo, Vítor Tedinho Cruz. Olá, boa tarde. O que é um AVC? O que é que acontece no corpo humano quando temos um AVC? Bom, o termo AVC quer significar acidente vascular cerebral. Portanto, nós sabemos que o termo acidente significa que é uma doença que surge de forma súbita, abrupta. Ou seja, nós passamos do nosso estado normal para uma condição patológica. Depois, o outro termo que está na palavra, na designação AVC, é o C de cerebral. É uma doença do cérebro. Portanto, corresponde à disfunção abrupta de uma área importante do nosso cérebro. Depois, o segundo termo mais relevante é ser vascular. O que é que isto quer dizer? Na causa desta disfunção está a obstrução de um vaso ou a ruptura de um vaso, com saída de sangue para o cérebro. Portanto, nós podemos ter, quando temos uma obstrução, temos aquilo que nós chamamos um infarto cerebral, é o AVC isquémico. Quando temos uma ruptura de um vaso, temos uma hemorragia cerebral, que é o AVC hemorrágico. Começando aqui pelo episódio recente que aconteceu com o Nuno Marco, um homem de 54 anos. Ele, no dia anterior, tinha partilhado que tinha acabado a gravação de mais uma temporada do Taskmaster, o que pode indicar que foram semanas longas de trabalho. Estes dados, a idade, o ritmo de trabalho, o género, dizem alguma coisa sobre o risco de ter um AVC? Bom, essa é uma questão muito interessante, porque o que você está a perguntar é em que dia e em que hora acontece um AVC e se ele acontece mesmo por acidente ou se é determinado. E isso, na verdade, é um aspecto muito curioso desta doença, que é o seguinte: apesar do termo acidente que nós usamos, um acidente vascular cerebral raramente acontece por acaso ou por azar. Habitualmente as pessoas que têm um evento deste tipo acumulam 4, 5, 6 fatores de risco que as aproximam de ter um evento. Ou seja, nós temos, se nós tivermos hipertensão, excesso de peso, se fumarmos, se consumirmos bebidas alcoólicas, se tivermos diabetes, se tivermos obesidade, se tivermos apneia do sono, se tivermos fibrilação auricular, que é uma arritmia, nós ficamos mais próximos de ter um AVC. E depois há um conjunto de fatores que muitas vezes determinam a semana, o dia, a hora em que vamos ter um AVC. Ou seja, nós
na verdade já estamos em risco. Depois, muitas vezes há situações que sincronizam esse risco e fazem com que o evento suceda. Nas pessoas jovens e muito ativas, muitas vezes, em fases de pico de trabalho, podem descurar certos hábitos de vida saudáveis que as aproximam muito de limites biológicos. Por exemplo, podem fazer períodos muito grandes de privação de sono, interrupção de sono, podem desidratar-se por não ingerir líquidos suficientes, podem falhar tomas de medicação. Repare, muitos doentes afirmam tomar todos os medicamentos prescritos na hora prescrita, mas, por exemplo, nós quando realizamos ensaios clínicos, é muito raro nós termos um ensaio clínico durante 3 meses onde a toma da medicação tenha sido 100%. A média nos ensaios clínicos ronda os 90%, 92%, e mesmo com todas as pessoas a dizer e a confirmar que tomaram toda a medicação que era prescrita. Portanto, os nossos hábitos de vida condicionam muito a adesão aos planos terapêuticos. Repare, em picos de trabalho fazemos menos exercício, as refeições são muitas vezes alteradas em termos da sua qualidade, quantidade, ritmos e, portanto, aproximamo-nos de poder ter uma doença se tivermos risco prévio. Sabemos também que o risco de vir a ter um AVC aumenta com a idade. Sim, e esse é um fator de risco incontornável. E de que idade estamos a falar? A idade média ou seja, 2/3 dos acidentes vasculares cerebrais acontecem acima dos 60 anos. Ok. 1/3 acontece abaixo. Qual é o problema? Nós temos cerca de 25 mil, 30 mil eventos por ano entre acidentes vasculares cerebrais e acidentes isquémicos transitórios em Portugal, na nossa população. Se você for ver 1/3 abaixo dos 60 anos, são 10 mil pessoas por ano com menos de 60 anos laboral, que têm... Exato. com profissão. E depois há os que são associados à idade, estão mais relacionados com fatores de risco clássicos, portanto, com a hipertensão, com a diabetes, com o colesterol elevado, com as arritmias cardíacas. Os que acontecem em idades jovens podem corresponder a pessoas jovens que acumulam muitos destes fatores de risco vascular das pessoas mais velhas, então podem quase interpretar-se como envelhecimentos precoces, pelo menos envelhecimento vascular. Por exemplo, uma pessoa que tenha diabetes, que fume, que seja hipertensa e que não tenha esses fatores controlados, vai, do ponto de vista vascular, vai envelhecer mais rápido. Ou seja, essas doenças fazem com que os vasos sanguíneos envelheçam mais depressa, isto de uma forma simplista. Depois pode haver pessoas muito jovens, sem fatores de risco vascular e que têm acidentes vasculares cerebrais. E aí entramos no domínio das doenças mais raras, que são todas elas muito variadas, umas genéticas, outras de causa imunológica, outras de alterações da coagulação, que correspondem a um mundo de doenças raras. Pronto. Estamos a falar das pessoas que têm AVCs abaixo dos 40 anos. Já regressamos à conversa com o médico neurologista Vítor Tendin Cruz. Na segunda parte falamos de boas práticas, de maus hábitos e do que podemos fazer ou do que podemos não estar a fazer para prevenir um AVC. Estamos de regresso à conversa com o neurologista Vítor Tendin Cruz. A maior parte dos fatores de risco que sublinhou resultam de hábitos ou estilos de vida que as pessoas podem alterar, é isso? Atualmente o AVC é a principal causa de morte em Portugal, mas isto é algo que podemos evitar? Sim, salvo a idade e o género, a maior parte dos fatores de risco são aquilo que nós designamos por
fatores de risco modificáveis. Uhum. Ou seja, nós podemos, ou através da alteração de estilos de vida, ou através da toma de medicação, ou através da realização de intervenções, nós podemos erradicá-los, ou controlá-los, ou impedir o seu efeito deletério sobre o ser humano. Eu vou dar um exemplo. Se nós tivermos hipertensão arterial, nós podemos iniciar medicamentos que já existem há mais de 50, 60 anos, são muito acessíveis, têm poucos efeitos adversos e podemos erradicar esse fator. Para além disso, se realizarmos exercício físico, se comermos uma dieta com menos sal, podemos conseguir controlar a hipertensão completamente. Quando é que nós devemos fazer isto? Nós devemos fazer isto desde os 18 anos de idade. Não devemos esperar por descobrir a hipertensão aos 50 anos e começar a controlá-la porque um vizinho nosso teve um AVC. O que a Sociedade Portuguesa do AVC defende é que todos os cidadãos adultos, todos os anos, façam a sua carta de risco vascular, olhando para os 8 principais fatores de risco vascular e verificando um a um se eles estão presentes ou ausentes e se estiverem presentes, se estão controlados ou não. E aqui o ideal é haver uma conversa com o seu médico de família todos os anos para saber como é que está a carta de risco vascular e responder a perguntas como esta. Estou a fazer exercício físico suficiente? Tenho excesso de peso ou obesidade? Sim ou não? Tenho diabetes? Sim ou não? Tenho fibrilação auricular? Sim ou não? Os meus hábitos alcoólicos são excessivos ou não? Já deixei de fumar ou ainda fumo? E este exercício anual deve ser realizado por todos os cidadãos, de forma a que nos consigamos afastar do risco de poder ter um acidente vascular cerebral. Falando do episódio propriamente dito, o tempo de resposta e de acesso a um hospital rapidamente é crucial quando alguém tem um episódio de AVC. Como é que podemos identificar este episódio e o que é que se deve fazer? O que nós tentamos, quando ocorre um AVC, e repare, este evento acontece, aquilo que aconteceu ao Nuno Marco, acontece a 25 mil portugueses Todos os por ano. anos, não é? Imagine o número. O que nós tentamos comunicar é, sempre que ocorra a instalação abrupta de uma alteração da fala, uma alteração, uma assimetria da face, uma perda de força de um dos lados do corpo, nós devemos contactar o 112 para ativar a via verde do AVC. O que é que essa via verde faz? Analisa a informação que nós damos, a hora de início, os sintomas e ativa os meios necessários para que aquela pessoa seja recolhida do local onde está e entregue no hospital mais próximo, que para além de ser mais próximo, seja capaz de tratar aquele evento com sucesso. Nem todos os hospitais podem ser o hospital ideal, depende do tipo de AVC e depende da gravidade, do horário, das questões regionais. Às vezes pode haver um hospital que está sobrelotado temporariamente e o hospital vizinho é que é o local ideal. Portanto, normalmente é sempre necessário ativar a via verde do AVC e nós vemos que os casos onde nós conseguimos encurtar o tempo para início de tratamento são aqueles onde se ativou a via verde do AVC. Ou seja, claro, em vez de deslocar-se a um hospital, é fazer esta chamada. Exatamente, porque essa é a estratégia que permite acertar mais vezes no local certo, à hora certa. Nós somos obcecados por este fator tempo, porque começar o tratamento 1 hora depois, ou seja, se nós acrescentarmos mais 1 hora a cada AVC, isso é igual a envelhecer 4 anos. Isto em número de neurónios que morrem só por iniciar o tratamento 1 hora mais tarde. Isso equivale a 4 anos de envelhecimento.
Se tratar o AVC logo na primeira hora, ou se tratar às 2 horas, ou às 3, você vai somando impactos semelhantes ao do envelhecimento humano em 4 anos por cada hora de atraso. Imagino que já falo sobre o AVC há muitos anos, com muitas pessoas diferentes. O que é que nós ainda não estamos a fazer para evitar estes episódios? Falando para a população em geral, o que eu mais desejo é ter uma população participativa e determinada. Pessoas com orgulho em ser saudáveis, que se apoderem deste conhecimento médico e científico e que o incorporem nas suas vidas e que sejam guardiões da sua saúde. E repara, isso é mesmo muito importante desde idades muito cedo. E repara, mesmo as populações mais jovens têm desafios permanentes aos hábitos de vida saudáveis. Repara, por exemplo, a vida nas grandes cidades é uma vida que nem sempre protege o tempo para dormir, não protege o tempo para exercício físico. Muitas vezes locais de repouso como a casa, muitas vezes passam a ser locais de teletrabalho, e muitas vezes isso perverte as rotinas, altera tempos que estão protegidos para refeições e lazer e transforma-os em locais de trabalho. E muitas vezes as pessoas perdem as regras que aprenderam na adolescência com os seus pais, nas suas famílias, e nós temos que olhar para este grupo de jovens adultos, entre os 20 e os 50, com muita atenção, porque é uma das zonas que, do ponto de vista epidemiológico, mostra algum aumento de AVCs, enquanto que nós estamos a conseguir reduzir em segmentos mais avançados. Neste segmento, abaixo dos 50 anos, tem aumentado a incidência. Pronto, isso é um alerta e obriga-nos a refletir muito sobre que pressões é que há nesta população, que informada está, mas os dados mostram que esse segmento da população está em risco. Obrigada, Vítor Tendin Cruz. Foi um gosto, Teresa. Vítor Tendin Cruz é neurologista e presidente da Sociedade Portuguesa do AVC. A terminar, 3 coisas a ter em conta esta semana. Esta terça-feira, o Parlamento assinalará o 25 de novembro numa cerimónia que deverá ser semelhante à que acontece todos os anos no 25 de abril, com intervenções de Marcelo Rebelo de Sousa e de José Pedro Aguiar Branco. É a segunda vez que a Assembleia da República assinala este dia com uma sessão solene. Na quinta-feira, o Orçamento do Estado para 2026 é votado no Parlamento, depois da aprovação, na Generalidade, no final de outubro, com os votos a favor do PSD e do CDS-PP e a abstenção do PS, PAN e JPP, o documento passou pela especialidade, onde foram discutidas mais de 2.000 propostas de alteração. No final desta semana, termina o prazo para pagamento da última prestação do IMI, quer para os contribuintes que paguem em 2 ou 3 prestações. Esta foi a história do dia. A sonoplastia, do Artur Costa, a música do genérico é do João Ribeiro. Eu sou a Teresa Abcacis. Até amanhã.